Olá pessoal, tudo bem? Luiz aqui. Hoje a gente vai falar sobre o livro O Poder da Positividade, de Geraldo Rufino. Não importa o tamanho do problema que você enfrenta e também se seu mundo está repleto de maldades e tragédias, o poder da positividade será sempre o seu segredo para viver plenamente. É o que garante o escritor. Rufino descobriu o mapa do sucesso com a vida. Passou por altos e baixos e chegou a perder tudo o que havia conquistado, mas superou os obstáculos de catador de latinhas a empreendedor de sucesso. A trajetória de Geraldo Rufino é mesmo inspiradora. Ele é mineiro, mas ainda criança seguia com seus pais para São Paulo, através do sonho de oportunidades. A família pobre buscava sempre uma vida melhor. A vida não facilitou as conquistas para Rufino. Ainda criança, quando morava na favela do Sapé, zona oeste paulista, ele perdeu todo o dinheiro que havia juntado com a venda de latinhas. Essa foi a sua primeira grande perda como empreendedor. Aos 14 anos, iniciou-se como office boy no parque de diversões Play Center. Mais uma vez guardou dinheiro o suficiente para comprar o seu primeiro carro. Depois de alguns anos, Rufino tinha 2 caminhões que eram usados para transporte de adubo. Tudo parecia bem, até que os caminhões se envolveram em um acidente e ficaram sem condições de uso, e Rufino não tinha dinheiro para pagar o conserto. Essa situação poderia levá-lo novamente a perder tudo e empurrá-lo para o fundo do poço, mas não foi o que aconteceu. Para Rufino, o problema virou oportunidade, uma oportunidade que se transformou em um negócio que fatura 50 milhões de reais por ano e que colocou entre os empresários brasileiros mais bem-sucedidos. Está curioso para saber como foi essa reviravolta? Já que não dava mesmo para consertar os caminhões, Rufino decidiu desmontá-los e revender as peças. Com o dinheiro arrecadado, ele criou a JR Diesel. Então você ficou interessado em saber mais sobre o poder da positividade? O poder da positividade versus sentimentos negativos. Os sentimentos negativos, como ódio, por exemplo, fazem muito mal à nossa mente e o corpo também. Muitas pessoas ficam doentes porque não conseguem se abastecer de boas vibrações. Elas se apegam aos acontecimentos e sentimentos ruins. Mas o livro O Poder da Positividade alerta que esse é um caminho perigoso. Para o autor, o segredo para uma vida melhor começa com a gratidão e o sorriso. Afinal, eles quebram barreiras e facilitam o fluxo das boas energias. Rufino pergunta se você tem o poder para produzir o que quiser. Por que então produzir ódio, depressão, baixa autoestima? Tome as rédeas da sua vida e não se permita viver os sentimentos negativos. Para o autor, além de ser uma atitude sábia, amar o próximo faz bem. Então abra sua mente para o amor, pois ele é leve e capaz de deixar sua vida ainda melhor. Arme-se contra a negatividade. Existem muitas maneiras de se proteger contra os sentimentos e atitudes negativas. O livro O Poder da Positividade, por exemplo, afirma: quando alguém lhe fizer algo ruim, sinta pena dele, ou seja, pense que essa pessoa pode estar vivendo em uma situação difícil e, portanto, não deseja se comportar dessa maneira. O que se ganha com isso? Segundo o autor, se você conseguir agir dessa maneira, a negatividade permanecerá com a outra pessoa e não o atingirá. Você cria uma armadura contra o mal. Se você quer outras dicas para se proteger, ajude as pessoas sem esperar nada em troca, nem mesmo um muito obrigado. Simplesmente ajude. Seja grato pela chance de fazer o bem sem olhar a quem. Esse é um privilégio de poucos. Preencha seu cérebro com uma boa dose de cuidado e amor por si mesmo, de forma que não precise receber isso de ninguém. Olhe para dentro. Deus deu a todas as pessoas o melhor, mas nem todo mundo percebe dessa forma. Isso acontece porque gastamos muita energia prestando atenção nos outros e não olhamos para nós mesmos. Sequer enxergamos os maravilhosos dons
que trazemos conosco ao nascer. O livro O Poder da Positividade chama a atenção para a necessidade de conectarmos com os nossos valores, e eles devem apontar sempre para a solução, ou seja, considere que primeiro você veio ao mundo e depois vieram os problemas. Para o autor, esse jeito de pensar nos mostra que é você quem gera os seus próprios problemas. Assim, quanto mais cedo você enxergar essa verdade, mais cedo também você encontrará a solução. Família, a base da sociedade e da vida individual. Você certamente já ouviu falar sobre network e provavelmente vem trabalhando para ampliar a sua rede de contatos. No entanto, o livro O Poder da Positividade defende a família como a melhor forma de interação e relacionamento, que devem ser afinados e treinados diariamente. Para o autor, a família é um network especial e único. Ele começa pela manhã, quando você se levanta para fazer um café e quando você convence sua filha a se dedicar ao dever de casa. Porque, se feito por obrigação, não gerará aprendizado para ela. Enfim, é na família que você aprimora e aprende habilidades, convivendo com as pessoas mais importantes para você. Esse laço fortalece e o ajuda a ser cada dia melhor. Pratique a humildade. Ser humilde requer acreditar nas bondades das pessoas. Afinal, de acordo com o poder da positividade, todos nós somos bons por natureza. Aqueles que fazem maldades indescritíveis, que deliberadamente machucam e agridem o outro e não respeitam a felicidade, são seres doentios. A humildade ensina que ninguém é melhor do que ninguém. Além disso, a pessoa humilde compartilha seus conhecimentos e ainda tem coragem de admitir que não sabe algo, mas quer aprender. Por exemplo, você não deve confundir humildade com submissão, porque são coisas totalmente opostas. O submisso não expressa as suas opiniões e nem quer aprender mais. Falta a ele a iniciativa e vontade. O Fino sugere voltar aos 8 anos de idade e se conectar com quem está próximo. Nesse convívio, abstenha-se de interesses e de segundas intenções. Para Rufino, um dos maiores segredos para ser feliz reside em conhecer cada pessoa e sua essência, além das aparências externas. Positividade gera positividade. Se você direcionar o seu olhar apenas para os aspectos positivos de você mesmo e das pessoas em seu círculo de convivência, receberá em troca as boas coisas. Sendo gentil com as pessoas, em pouco tempo perceberá que está sendo mais gentil com você mesmo. Isso o ajudará, por exemplo, a não morrer de raiva nas longas filas do banco ou com as fúrias nos engarrafamentos. Ao mesmo tempo, é muito importante fugir do pessimismo generalizado. Quando você se vê diante de um problema, acredite no seu potencial, nas suas ideias e se defenda de comentários e atitudes negativas. É claro que haverá obstáculos no seu caminho, ao final você estará ajudando a criar um ambiente menos hostil e bom para todos, redescobrindo a sua paixão. O livro O Poder da Positividade também fala sobre a paixão por tudo o que você faz e por você mesmo. Infelizmente, tem muita gente que valoriza mais os bens materiais do que aquilo que carrega na alma. E isso é muito triste, porque são pessoas com um profundo vazio. A falta de paixão pela vida interfere diretamente e negativamente em seus valores, como a humildade, a gratidão, a saúde, a espiritualidade e relacionamentos. Os nossos valores formam um círculo virtuoso, no qual um nutre e alimenta o outro. Assim, sem paixão, você não pode enxergar o sentido maior dos obstáculos e das dificuldades e, por isso, deixa de gerar anticorpos para lutar contra a ganância e o egoísmo. Não julgue para não ser julgado, simples assim. Ao se abster de julgamentos, você se conecta mais facilmente com os outros, favorecendo uma reação humanizada e crescimento de todos como pessoa. O resultado é que tudo torna-se mais fácil. Não existe nada que seja errado ou certo, ruim ou bom. Isso porque o que é aceitável para um pode ser reprovável para outro. Ou seja, os seres humanos são diferentes, não piores ou melhores que os outros. No Poder da Positividade, a ciência descobriu que não existe impressões digitais ou DNA igual em um mundo com 8 bilhões de indivíduos. Mas
Se todos somos membros de uma mesma espécie, a raça humana, o que nos impede de viver em harmonia, praticar o bem espontaneamente? Não há nada mais gratificante do que promover a aliança entre a espontaneidade e a bondade, afirma o autor do livro, gera uma maravilhosa sensação de vitalicidade e renovação. Você certamente já vivenciou essa experiência. Por exemplo, quando faz um trabalho voluntário, você costuma se sentir tão bem quanto a pessoa ajudada, não é mesmo? Então, a dica do autor para você é: permita que esses sentimentos entrem em sua vida com maior frequência. Abra as portas para a felicidade. Tem muita gente pelo mundo afora que associa felicidade a dinheiro e bens materiais. Isso é um grande erro, garante o escritor. Tanto é verdade que existem milionários que não conseguem remediar um coração ferido e superar os demais contratempos da vida. Isso acontece porque eles colocam bens materiais e o dinheiro acima do ser. Não caia você também nessa armadilha. Não coloque a chave da sua alegria nas mãos dos seus sucessos ou fracassos. Seja feliz por estar vivo. Seja irritantemente feliz. Acorde assoviando, cante no chuveiro, conecte-se com as pessoas, abrace seus familiares e os amigos. Afinal, esses são os verdadeiros valores do poder. Afinal, esses são os sentimentos de verdadeiro poder. Suas atitudes definem o seu futuro. Não existe final que não seja você quem ditou. Assim, faça de tudo para que a sua vida seja a perfeita expressão dos valores da sua alma, do coração e mente. Se você não agir de acordo com os seus propósitos, desperdiçará a sua missão nesse mundo. Portanto, afirma o poder da positividade: não desperdice nem mais um minuto. Não deixe nada para amanhã, para o enredo e sua existência. Construa agora um final lindo e não abra mão de ser feliz até o último suspiro.